Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para as nossas orientações das atividades dessa semana. Vamos começar com as atividades de português. Então, nós temos para essa semana a historinha da galinha ruiva. É necessário que um adulto faça a leitura do texto uma vez para a criança, fazendo todas as pontuações certinho, e depois pedir para a criança fazer a leitura. Se ela engasgar bastante, fala para fazer uma, duas, três vezes, até que ela leia bonitinho. É muito importante a leitura, porque eles estão em fase de alfabetização e o contato com a leitura precisa ser diário. A criança precisa ler um pouquinho todo dia. E esse texto vai ajudar bastante nessa semana. Então, aqui a gente tem a história da galinha ruiva, que já é conhecido de muitas crianças. Então, ela tinha um trabalho para fazer o bolo, tem algumas historinhas que traz a versão do pão. E aí, ela precisava plantar o milho, colher, para ela poder fazer o tão sonhado bolo de milho. E para isso, ela precisou da ajuda dos amigos. Porém, os amigos não quiseram saber de ajudar. Ela ficou muito triste, mas ela foi para frente, fez tudo sozinha. E a hora que eles sentiram o cheirinho do bolo saindo do forno, eles também queriam comer. Só que a galinha não deu para ninguém. Ela falou: "Ah, mas eu fiz tudo sozinha. Quando eu precisei de vocês, vocês não estavam aqui. Agora, cada um vai fazer o que estava fazendo e deixa eu aqui saborear meu delicioso bolo com os meus filhotes." E não deu para ninguém. Depois que você lê sua historinha, você vai completar aqui as perguntinhas e também tem um vídeo da historinha. São vários autores que contam essa história de formas diferentes. Então, tem hora que vai falar do bolo, tem hora que vai falar do pão, mas é sempre a mesma história. A galinha precisa da ajuda dos amigos e os amigos se negam a ajudá-la. E depois ela conta assim também e não oferece para ninguém. Então, responder qual que é o título da história, quem são as personagens que participam da história, que lugar que essa história está acontecendo, é numa casa, é numa fazenda, é num sítio. Por que que a galinha pediu ajuda dos amigos? O que que aconteceu? Então, ela pediu porque era muito serviço, né, para ela fazer sozinha. E eles se negaram. Aqui está falando, quando a galinha fez seu pão, no caso o bolo, né? Lá na historinha está falando do bolo. O que que aconteceu? Acabou de sair do forno, todo mundo veio querendo um pouquinho, né? Então, o que que aconteceu? Ela negou, ela deu, o que que ela fez? Você concorda com a atitude da galinha? Se fosse você, você faria a mesma coisa que ela? Se não, qual seria a sua atitude nessa historinha? Feito as perguntinhas, respondido, você vai aqui para o caça-palavras. Você vai encontrar ali no caça-palavras essas palavrinhas relacionadas à historinha que você acabou de ler. E aqui embaixo nós vamos escrever o nome dos desenhos, separando eles em sílabas. Queijo, gato, galinha. Bem simples a tarefinha e assista ao vídeo da historinha. Na nossa parte de religião e arte, nós temos uma tarefa bem gostosa para fazer. A número 1 está falando assim: sabemos que sempre devemos colaborar com as pessoas, ajudando sempre que for necessário. Também devemos partilhar o alimento com aqueles que estão junto conosco. Pensando assim, você vai recontar a história da galinha ruiva da seguinte forma. Então, aqui vocês vão fazer um teatro de fantoche. Então, você vai montar as personagens da historinha, já estão todas aqui na folhinha, as personagens. Então, aqui a gente tem a galinha, o pato, o porco, o cachorro. E aí, você vai montar essas personagens vai pintar, vai recortar e vai colar na varinha que foi junto no envelope. E a gente tem também o bolo de fubá que fez parte da nossa história. Então, o teatro de fantoche, ele conta com uma casinha feita de papelão. A gente cola os personagens na varinha e aí a gente vai contando a história movimentando a varinha.
mostra as varinhas e quem está do lado da frente da caixinha vai entendendo a historinha através dessas personagens que a gente coloca na varinha. E aí, para ficar legal a sua caixa, você recorta uma caixa de papelão que você tiver, uma tampa de papelão ou uma caixa de sapatos e enfeita ela, deixa ela bem bonita. Recorta o nome da historinha, o título da historinha e cola em cima aqui da caixinha. E também tem aqui o milho, porque fala muito do milho na história, né? Recorta e cola em volta da sua caixa para enfeitar, para deixar ela bem bonita. E essas palavrinhas também, porque a gente está recontando a história. E na hora de recontar a história, a gente vai falar de uma forma bem positiva. Está falando de cooperação e de partilha. Então, recorta também as palavrinhas e cola na sua caixa para apresentar o seu teatrinho. Se você tiver uns tecidos aí, retalhos de tecido que for, ou até fio de lã para fazer a cortininha do teatrinho, você pode enfeitar também. Quero ver criatividade bem bonito. Essa seria a parte de arte. E a parte de ensino religioso seria a parte que fala da partilha e da cooperação. Nós todos devemos ter esses valores em nossas vidas. E a parte mais legal é que você vai convidar alguém para apresentar o teatro com você. Pode ser uma pessoa da sua casa, uma criança, alguém que esteja com você, mas a gente vai precisar de até 3 pessoas aí, porque uma pessoa vai ter que filmar você contando a história e a outra pessoa vai ter que te ajudar com as varinhas para fazer os personagens, o cachorro, o porco, o pato. Só o gato que não vai entrar aqui, que a gente não colocou o desenho do gato. Mas não tem problema, ó, já são... Uma pessoa pode fazer essas 3 personagens e a outra pessoa faz a galinha. E no final, pega o fantoche do bolo, para falar do bolo também. Então, será interessante você falar que a galinha foi pedir ajuda para os amigos e eles aceitaram. Eles foram juntos plantar o grão de milho, eles foram juntos colher as espigas de milho, juntos eles prepararam todo o bolo, ajudaram ela a lavar toda a louça e no fim todos eles partilharam do bolo. Então é uma história simples, mas ao contrário do que aconteceu na história lá da fábula, né? A fábula sempre usa os animais para mostrar um ensinamento para a gente. E esse ensinamento a gente vai contar igual da historinha lá, só que o ensinamento verdadeiro, o que tem que acontecer nas nossas vidas.